Boa noite a todos. Graças à paz de Jesus. Amém. Nosso coração está nu, né? Muita emoção mesmo e muita alegria de poder ter todos vocês aqui. Nós damos as boas-vindas aos nossos irmãos, nossos amigos, convidados, todos aqueles que, sabendo desse momento ou não, estão presentes. Para nós é uma alegria ter vocês aqui, para nós juntos agradecermos a Deus a vitória que Ele tem nos dado. Foi um ano de luta, essa luta continua, mas o grande desafio a gente no Senhor conseguiu vencer, e nós estamos aqui para agradecer, para cultuar o Senhor. Nós lembramos sempre no início dos nossos cultos que nós estamos aqui não para assistir uma programação. Você veio aqui para cultuar o Senhor. Você veio aqui para oferecer algo no seu coração a Ele. E eu queria que isso estivesse bem no nosso coração, na nossa mente, porque nós estamos aqui para cantar para o Senhor, orar, agradecer e nos fortalecermos juntos, nos alegrarmos juntos. E para esse momento, o projeto Louva a Deus, que é um ministério da igreja que acontece ali no bairro da Vila Rua. Nós temos um grupo de comunhão muito pequeno, que se reúne nas quintas-feiras, estudo dos adultos, das crianças, e no sábado acontece o Louva a Deus, que é um projeto de musicalização das crianças. Nós iniciamos esse projeto, eles já estão tocando, e eles vão tocar hoje algum hino, não sei se um ou dois, mas para a gente ter um tempo de oração e colocar o nosso coração diante do Senhor. Eu queria chamar o pessoal do projeto que viesse aqui à frente.
Oremos ao Senhor. Pai querido, nosso coração está alegre e nós louvamos o Teu nome. Não só por esse momento, mas porque caminhamos nessa vida e a Sua presença está sobre a nossa vida. A Sua mão ajudadora, abençoadora, protetora, abrindo os caminhos, está sobre a vida de todo aquele que crê em Ti, e a Tua graça alcança toda a Tua criação. Obrigado, Senhor, em especial, porque esse encontro representa o reconhecimento de que o Senhor nos ajudou e tem nos abençoado, dando a oportunidade de ter um espaço maior para nos reunirmos, e também pelos 53 anos de organização dessa igreja. Obrigado, Deus, porque um grupo de irmãos foram entender, discerniram a Tua vontade, se reuniram em 1960 e organizaram essa igreja. De lá para cá, tantas pessoas passaram por aqui. O Teu Evangelho foi pregado, está sendo pregado, e assim muitos tiveram a oportunidade de Te conhecer e caminhar com o Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, cada família representada, cada igreja representada. Os nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos na fé, nossos convidados. Que o Senhor ministre e visite cada coração. É o que nós te pedimos. Obrigado, Deus, pela alegria de Te servir, pela vitória que o Senhor vai dando na nossa vida, a cada dia. A cada dia o Senhor dá o alimento que a gente precisa na alma e no espírito. E o Senhor dá muito mais do que o necessário para nós. Obrigado, Deus, por isso. Recebe o louvor da Tua igreja. Recebe o louvor do nosso coração. E na Sua graça, na Sua misericórdia, ministra no nosso espírito nessa noite. Nós te pedimos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Ele chama o Ministério Infantil, que vai trazer uma mensagem para a gente. Então chega aqui o pessoal do Ministério Infantil, viu? E assim, nesse momento, a gente corre o risco de ficar citando nomes e
e não citar outros, porque muita gente participou. Então eu não vou citar nomes. Eu agradeço de coração, e em situações bem específicas já agradeci pessoalmente por todos aqueles que contribuíram com oração, financeiramente, com apoio, com elogio, dando força, com a presença, do coração desejando o melhor. E há muita ajuda que a gente nem sabe, é somente o Senhor sabe. O Senhor sabe o que cada um fez, como fez, e nós trazemos no coração a nossa gratidão a Deus e a nossa oração por todos vocês. Mas algumas pessoas que não caminham com a gente todo domingo, final de semana, nossos encontros, que estiveram aqui o ano todo, e que eu prometi à igreja que estaria apresentando essas pessoas. Então eu vou falar aqui o nome e elas vão vir aqui à frente. Quero agradecer só aqui o João, o Jorge e a Raquel, que na disposição, na alegria deles, estão registrando esse momento para a gente. Deus abençoe vocês, viu? Mas chega aqui à frente, então, o Alexandre. Alexandre, vai passar vergonha. O Alexandre, o Sérgio, o Renato, não sei se o Darcy está aí, e o Gustavo. Chega aqui. É o seguinte, qualquer reclamação a gente vai fechar a porta e depois vocês vão conversar com essa pessoa aqui. É o seguinte, a gente foi muito antes de começar. E eu digo para vocês que eu orei anos, né? Porque nós estamos aqui há 9 anos sonhando com essa oportunidade. E nós pedimos que Deus preparasse o pessoal para trabalhar na obra e que fosse alguém que entendesse que isso é igreja e entendesse que é a obra do Senhor. O Renato, o Sérgio, o Alexandre e outros que não estão aqui é o pessoal que construiu isso aqui, né? Fazendo massa, tomando sol. Os irmãos não sabem o tamanho da marmita. Mas nós passamos esse ano, todos os dias, converso com a Carlos, esquecendo do Carlos. Todos os dias nós chegávamos aqui e a gente sempre brincando, sempre sorrindo, sempre sendo um dia alegre para a gente. Não tivemos nenhum problema, nenhum momento de estresse. E no meio de uma construção grande, um desafio grande, Deus nos presenteou com esse pessoal que fez, e a gente percebia, claro, era o trabalho deles, mas sempre falando, pastor, vai ser um bonito dia, né, da inauguração de reunir o pessoal. Então, eu louvo a Deus pela vida deles. O Carlos está de mudança da Ibada, né? O Carlos agora ele comprou uma rede e uma vagem de pescado. E o pessoal pensa que ele vai ter esse lugar que não vai, né? Mas o Carlos, que foi membro aqui dessa igreja há tanto tempo, foi o administrador dessa obra. E o Gustavo eu deixei por último, porque é o arquiteto. É o cara que projetou isso aqui. Nós oramos, conversamos com outros profissionais, bons profissionais, mas a nossa oração também era de que o Senhor mandasse uma pessoa que no coração pudesse entender o dia a dia da igreja, né? Que o Senhor nos deu o Gustavo com essa criatividade, e mais do que isso, o Senhor nos deu um amigo. Esse ano ele fez muito mais do que o trabalho dele. Então eu falei para ele, olha, para eles, eu faço questão que vocês estejam, porque vocês foram resposta de oração, né? Não só antes de começar, mas durante. Porque nós orávamos sempre, todas as quartas-feiras, nossos encontros, que Deus guardasse e que não acontecesse nenhum acidente, né? Ninguém se ferisse. Olha, Deus nos respondeu plenamente todas as coisas. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, né?
Estamos todos aqui para agradecer ao Senhor pelo trabalho de vocês. Eu queria que nós dessemos uma salva de palmas para Jesus pela vida. Mas não é só a construção, né? A igreja está completando 53 anos. E a irmã Natália estava no dia que essa igreja foi organizada. Por favor, amém aqui, para nós orarmos por isso também. Não sei se tem algum membro fundador aqui, mesmo que não seja membro dessa igreja mais, se tiver bem à frente. Oi? Tem uma cerebrina, por favor. Isso pode vir alguém em casa, se não possível. Essas irmãs estiveram aqui 53 anos atrás na organização da igreja. E a igreja existia antes dessa data, né? Porque eles se reuniram por algum tempo até que fosse organizada. Por favor, fiquem aqui. Vamos orarmos e agradecermos a Deus pela vida de vocês também. As duas amigas, né? Vamos ficar em pé. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo chega aqui. Este jovem não é um jovem, né? Mas é o segundo vice-presidente da igreja. Está conosco aqui na luta. E eu pedi para que ele faça oração pela vida dos nossos amigos, pela vida das nossas irmãs, pela história recente e passada. Senhor Deus Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com o nosso coração totalmente agradecido ao Senhor, porque nós temos visto em todos os momentos, em todos os períodos, a Tua mão conduzindo tudo isso daqui, Pai. Desde o sonho que foi gerado dentro do nosso coração, o Senhor já tinha colocado a Sua mão, tinha direcionado, e hoje nós estamos podendo ver aqui, Pai, aquilo que diz a Tua palavra. Que o Senhor não deixa nada da verdade. Aquilo que o Senhor começa, o Senhor conclui. Então eu fico aqui, Pai querido, junto com os meus irmãos, unindo a minha fé com a deles, agradecendo, Pai querido, ao Senhor tudo que o Senhor tem feito, Pai. Agradecendo pela vida de cada um, diretamente ou indiretamente, Deus querido, cooperou para que isso aqui também fosse possível. Obrigado pela vida de cada um, desde o momento em que foi, Pai querido, feito um grupo que se reuniu e que depois se tornou a igreja, e hoje nós estamos aqui, Pai, agradecendo ao Senhor por esse momento, e o meu pedido é, Pai, para que a Tua mão continue nos conduzindo e que o Senhor continue nos dando força para que a gente mantenha essa caminhada e cumpra todos os dias o propósito pelo qual o Senhor escolheu a cada um de nós, Pai. Nos dá força, ânimo, mas fica aqui hoje em especial a gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito, porque nós queremos e temos no nosso coração que até que o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus, amém. Amém. Deus.
Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.
Nós dependemos somente do Senhor para realizar a tua obra, mas que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos dar forças e bênçãos a cada dia conforme a tua vontade, Senhor Deus. Nós te agradecemos e nós te louvamos por esse lindo presente, Senhor, que nós estamos recebendo hoje das tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Nós chegamos no momento de ouvir a palavra do Senhor. E para essa ocasião, com muita alegria, a gente convidou o pastor Elias. Alguns aqui já sabem, alguns não. Mas antes da minha vinda para cá, eu me tornei membro da Igreja Batista de Vaz Novas de Sorocaba. Um momento difícil da minha vida, ele me ajudou, ele foi usado por Deus para que eu pudesse vir para o ministério como pastor. Fui muito bem acolhido e amado por essa igreja e por ele. E desde a nossa vinda para cá, o pastor Elias já conhecia a primeira igreja batista da Tapetininga, mas essa história mais recente que nós vivemos juntos, o pastor sabe do sonho do nosso coração. E não dava para, esse dia, não convidado, para estar aqui trazendo a mensagem. Ele sabe que isso representa o nosso coração. E é com muita alegria que eu passo a palavra para ele, entrego o rebanho, para que ele possa trazer a mensagem do Senhor. Boa noite, gente. Quero dizer para vocês que eu me senti muito honrado por ter sido convidado para estar aqui com vocês nesse dia de oração. Uma alegria muito grande, porque, como o pastor Henrique citou, a gente estava de longe, nós só torcendo para a igreja ir fazer e acontecer. Então, estar aqui com vocês hoje é para mim uma honra muito grande, muito grande. Talvez aqui no meio do sermão eu vou fazer algumas ilustrações relativas a esse momento, a um pouco da história. Eu quero também trazer uma saudação especial da Igreja Batista Boas Novas, a sua casa. Eu tenho aqui alguns membros que, fugindo de lá, caíram aqui. Eu queria que eles que levantassem a mão, se apresentassem, ficassem bem em pé, porque eu só vou falar uma vez só para vocês. Aí, levanta a mão de novo. Obrigado por que vocês vieram. E eles só para aqui, assim, por causa de como o pastor Felipe marcou a vida da nossa igreja, ali em Sorocaba. Todo tempo que nós ficamos juntos lá. É um tempo muito especial e a turma, quando lembra, já quer igual o poder. Eles se programaram, assim, de repente eles tiveram que ser o vereador. Bem bom, né? Também quero saudar os irmãos em nome da nossa Associação das Igrejas Batistas de Sorocaba de Assis. Como presidente, eu queria deixar essa saudação nessa data aqui especial, muito linda, muito especial. E quero dizer para vocês que esse lugar ficou muito show de bola, lindo, muito bom. Que isso, gente, né? Como é que pode assim, da mente, do coração do corintiano, ser uma coisa tão bela como essa? Né? Puxa, os irmãos são de parabéns. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. A palavra de Deus que eu preparei para essa noite vai ser lá em Lucas, capítulo 24. Você vai lá em Lucas capítulo 24 e o texto que nós vamos usar, ele vai do versículo 13 até o versículo
os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram a Jesus. Agora, o verso número 31. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Hoje eu queria falar a respeito de Jesus na caminhada da vida, e eu queria fazer mais uma oração, porque o Senhor Deus quer falar no teu coração nessa noite. Quando eu olho para esse texto e começo a olhar para essas coisas que aconteceram aqui, eu fico muito grato a Deus por causa do Deus que Ele é. E eu queria orar, porque eu não sei como é que é a sua caminhada de vida. Também nem sei se na sua caminhada de vida você já reconheceu Jesus. Mas quem sabe essa seja a noite. Então, pastor, vamos conversar com Deus. Conversa com o Senhor sobre esse assunto. Querido Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, o Senhor dessa igreja, aquele que está presenteando essa igreja na história dela, que faz hoje 53 anos de ministério para o reino do Senhor, de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, Senhor Deus, inaugura esse espaço e reconhece que é bênção e presente do Senhor. Querido Deus, que o Espírito do Senhor possa tocar nos nossos corações e quem sabe nessa noite seja um momento para uma nova caminhada para alguém aqui. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Jesus na caminhada da vida. O que é a vida? Aí um filósofo diz assim sobre a vida. A vida é como um navio que parte de um porto para um destino final, até que lá do outro lado chegue a um outro porto seguro. E para que esse navio seja mantido tranquilo e em segurança, o filósofo vai dizer que a âncora, ou aquilo que mantém o navio, é a ética. A ética social, a maneira como as pessoas se comportam. Então, se eu me comporto bem, eu estou dentro da ética social. Se eu cometo crimes, eu não estou fora da ética social. Eu não concordo que a ética é quem dirige a nossa vida. Eu concordo que, eu digo que, a partir do momento em que nós nascemos, nós temos a oportunidade de ter uma caminhada segura e tranquila com Jesus. Mas algumas pessoas caminham pela sua vida sem perceber Jesus, sem olhar Jesus, sem ver que Jesus está perto. E é por isso que eu queria fazer uma afirmação com você aqui, que está no próximo slide, que diz assim: se abrir os olhos para Jesus, convidado para ficar com você, tua caminhada da vida será marcada por saudável organização, grandes descobertas e contagiante motivação. Olha lá, você vai ler comigo, vamos lá? Vamos lá? Se abrir os olhos para Jesus, convidado para ficar com você, tua caminhada da vida será marcada por saudável organização, grandes descobertas, contagiante motivação. Vamos tentar colocar esse negócio na primeira pessoa? Como assim? Se eu abrir os olhos para Jesus, não é você pode, coloca um negócio aí, tá bom? Se eu abrir os olhos, vamos lá, de novo. Eu abrir os olhos para Jesus, convidado para ficar comigo, minha caminhada da vida será marcada por saudável organização, grandes descobertas e contagiante motivação.
você tem à sua disposição na sua caminhada de vida é a ajuda que vem de Deus, a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem lá dos céus. É por isso que eu escolhi esse texto. E ele vai dar mais uma aplicadinha lá, porque nesse texto nós temos dois momentos espirituais da vida. E esse texto fala da caminhada dos discípulos de Jesus. Jesus já tinha acabado de ressuscitar. Eles ficaram ali em Jerusalém, esses discípulos, por alguma razão, ou esperando por uma promessa, ou com os outros discípulos. E eles estavam em Jerusalém, mas por alguma razão, no dia que Jesus ressuscitou, no dia, eles tomaram a seguinte decisão: vamos para casa. Vamos lá. E aí eles pegaram o caminho que ia de Jerusalém até Emaús, mais ou menos 11 quilômetros, provavelmente andando. E eles começaram a sua caminhada. E é nessa caminhada que eles fizeram, ali que eles estavam fazendo de Jerusalém a Emaús, que eles mostraram que viveram dois momentos espirituais na vida deles. E o primeiro momento, ele fala a respeito da caminhada da vida com os olhos fechados para Jesus. Por isso que eu li esse texto aqui, ó. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Olha só, você está com um olho aí no texto, eu espero, se você estiver aqui, senão você presta atenção na leitura que eu faço. Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. E enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. O próprio Jesus se aproximou daqueles dois discípulos que estavam indo embora e começou a caminhar junto com eles. Mas o destaque aí é que, mesmo sendo o próprio Jesus caminhando do lado, eles não conseguiram reconhecer. Por isso que o texto diz que eles estavam de olhos fechados. E a caminhada de vida nossa hoje, mesmo sabendo que o grande amor de Deus é revelado em Jesus Cristo, mesmo Jesus Cristo falando assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mesmo a palavra de Deus dizendo assim: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Mesmo com todas essas promessas de Deus, tem muita gente que caminha pela vida sem perceber. E essa caminhada de vida, com os olhos fechados para Jesus, ela tem algumas marcas. Eu queria falar um pouco sobre essas marcas dessa caminhada de vida com os olhos fechados para Jesus. E a primeira marca dessa caminhada são as incompreensões. Diz assim: enquanto comentavam, iam comentando tudo o que havia acontecido, e enquanto comentavam e discutiam. Eu estou pensando ali como é que foi aquela caminhada, porque eram dois amigos, talvez parentes. Eles começaram a caminhar. Veja só, muita coisa tinha acontecido em Jerusalém, muita coisa. Judas foi correr Jesus. Jesus foi preso. Jesus foi levado para a casa do sacerdote. Jesus foi escorreteado. Jesus foi levado à cruz. Jesus morreu. Os céus se escureceram. O véu do templo se rasgou. Então imagina vocês que naquela caminhada dele, eles não passou. Eles estavam ali, discutindo. Só que eles eram discípulos de Jesus, que estavam indo embora para casa. Talvez assim, um monte de interrogação, um monte. Mas essa caminhada, além dessas incompreensões, ela também é marcada pela frustração. Vocês vão perceber aqui que Jesus se aproximou, não foi? E aí no versículo 17 diz assim: então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? E diz assim: então eles pararam tristes.
E um deles, chamado Cleópas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Olha o versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção de Israel. Enquanto a gente olhava para essa questão aqui, da frustração, eles estavam saindo de Jerusalém como que talvez não aconteceu nada. Eles estavam indo para sua casa, e quando Jesus se aproxima, ele pergunta para ele: o que vocês estão conversando? Sabe o que eles conversaram? Lembra? Eles pararam, tristes. E depois no versículo 21 diz assim: nós esperávamos que você foi obrigado. Olha o que está no coração dos homens. Seguidores de Jesus, não desviou. Eles estão voltando para casa, cruzados, coração entristecido. Como diz assim, a gente acreditou tanto nisso, a gente confiou tanto, a gente achava que ele ia beber fogo. Não uma caminhada difícil, a caminhada sem a gente enxergar Jesus perto da gente, ela é assim, marcada por incompreensão, marcada por frustrações, marcada por dúvidas. Entende? Olha os versículos 22. Diz assim: também é verdade que algumas mulheres do nosso meio os encheram de espanto, pois foram de madrugada ao setor dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjo, que diziam que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não viram. Percebem esse detalhe daquele texto? Que eles estão conversando com Jesus, não reconhecendo Jesus, e aqui nessa conversa eles mostram toda aquela incompreensão, aquela frustração, mas também um quesinho de dúvida. Vejam que eles foram embora no dia que Jesus ressuscitou. E eles dizem que é verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro e não acharam Jesus. Mas Jesus não tinha prometido que iria ressuscitar. É muito difícil a caminhada para vida sem a gente perceber Jesus. Muito difícil. Porque então, em algum momento assim, dá aquela sensação, daquela frustração, daquela decepção. Porque parece que Deus foi incoerente com a gente, ou indiferente. Parece que de vez em quando você coloca todas as suas fichas na fé e de repente você tem que voltar vazio, sem nada. E aí você acha que é porque nada disso é verdade. E é bem possível que esses discípulos aqui estivessem voltando para Emaús com essa sensação. O que é isso? A gente apostou nisso. A gente seguiu esse homem. A gente acreditou que ele era o Messias. Mas só que todo esse sentimento é muito lindo, porque os filhos dizem que Deus não tem um coração sincero, desejoso de servir, desejoso de caminhar com Ele. Lá no seu trono de graça, lá no alto dos céus, Ele vê que faz alguma coisa. E nesse caso específico, naquela caminhada de volta de Jerusalém para Emaús, o próprio Senhor Jesus foi na caminhada lá daqueles homens, desanimados, frustrados. Vamos voltar para o nosso trabalho. A gente está seguindo Jesus, vamos mudar a nossa rota. Quando você não percebe Jesus, quando você não ora para Jesus, quando você não deixa Jesus ser descoberto por você, então você tem essas marcas, que são marcas ruins, compreensões, frustrações, dúvidas e assim por diante.
caminhar. O primeiro momento é deitar, mas os olhos deles estavam bom, fechados, de modo não envelhecer. Mas no segundo momento, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Por isso que eu chamo esse segundo momento que é espiritual de a caminhada da vida com os olhos abertos para Jesus. Caminhando na vida, percebendo Jesus, caminhando na vida, se relacionando com Jesus, caminhando pela vida, tendo intimidade com Jesus. E essa caminhada, esse momento espiritual, ele também tem algumas marcas que tem a ver com aquela frase que daqui a pouco eu não repetir. E a primeira dessas marcas é a reorganização. Veja aqui no versículo 25, depois que aqueles homens começam a falar sobre Jesus, estão desanimados, Jesus fala uma palavra difícil para eles. Jesus começa a pegar para eles, olha só. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Os homens estavam voltando desanimados, entristecidos, frustrados. Jesus pergunta o que eles estavam conversando, mas não sabiam. E quando Jesus vê que eles estavam assim, nós esperávamos que fosse Jesus. Aí Jesus era um sermão. Sermão por isso aqui, né? Já começa aqui na minha noção de ó tolos. Jesus prega o sermão para eles. Eles continuam na sua caminhada. Mas você vai ver um outro momento que já está registrado mais à frente, lá no versículo 32. Olha só, eu vou ler um pouco aqui. Versículo 32. Disseram aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Aqui eles já estão de volta, marcando o retorno para Jerusalém, de volta para Jerusalém. E aí então, enquanto eles estavam indo, eles estavam completamente desorganizados. O que a gente vai fazer? Eu segui Jesus, não deu certo, o que aconteceu? Eu vou voltar para casa. Mas agora, quando Jesus prega, só o fato de Jesus estar pregando a eles, falando a eles da história que tinha que acontecer, eles dizem assim: na casa, quando Jesus falava, nosso coração não ardia, por acaso, não se renovava as esperanças em nós, quando Jesus falava a respeito das Escrituras. Essa coisa da reorganização que eu quero dizer para vocês, e assim, é que quando você decide caminhar com Jesus, quando você é sincero na sua caminhada com Jesus, Ele reorganiza a sua fé, Ele reorganiza os seus pensamentos, Ele reorganiza as suas emoções. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quantas vezes nós titubeamos na nossa fé? Quantas vezes o nosso pensamento voa para todo lado e a gente fica assim todo perdido? Quantas vezes nós somos abatidos na nossa emoção? Ora estamos tristes, ora estamos embaixo. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Tem tantas histórias. Mas eu me lembro quando nós estávamos aqui no comecinho, 9 anos atrás, meninos, e nós estávamos aqui caminhando na igreja, uma fase muito difícil da igreja. Lembra dos irmãos antigos que estavam aqui? Muito difícil. Aí um dia eu tive uma reunião com a diretoria da igreja a respeito assim, de sucessão ministerial. Sentada ali na nossa vida. E assim, alguns irmãos levantaram para mim a seguinte proposta: nós queremos pastores de nível com o nosso pastor. Aí eu olhei para eles assim
E na época ele estava assim, R$800, R$1.000 de dízimo de oferta. Aí o pessoal falava, mas aí o Rodrigo, depois de todo mundo desanimado, o Rodrigo, ele falou assim, mas se for a vontade de Deus, ele vai fazer isso. E é porque ninguém segura? É mesmo. Então a gente eu fui naquele dia que eu disse para eles, então vocês façam uma assembleia e mandem um convite para o pastor Rodrigo. Se ele aceitar, a gente perde. Aí a gente fala, quando ele não vontade de Deus, a gente se sente. E aí, assim, daquele movimento assim, tão desorganizado emocionalmente, sem esperança, vocês estão aqui hoje inaugurando um novo espaço, uma caminhada bonita. E quem viveu isso e um dia abandonar a fé é porque é meio picareta mesmo. O que Deus tem feito está na cara. Então Deus, naquele momento, usou a vida da igreja e deu uma nova perspectiva. E não é isso, quando a gente caminha com o Senhor, quando a gente confia no Senhor, a gente coloca a nossa vida diante dele, ele organiza. Ele organiza. De vez em quando você vai ter vontade assim de chutar o balde, mas aí você vai lá e olha e fala, calma, segura as pontas. Mas tem uma outra coisa que ele faz. Ele faz o que acha descobertas. E aí eu gosto dessa questão a partir do versículo 28. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele voltou para pagar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, distribuiu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Lindo, que lindo. Lindo é a gente imaginar o seguinte: do próprio céu, o Senhor decidiu caminhar ao lado daqueles homens lá, que estavam frustrados, que estavam cheios de dúvidas, e a situação deles ali era complicada, porque estava cheio de compreensões. O próprio Deus se colocou do lado para caminhar com eles ali. E nessa caminhada do lado deles ali, a primeira coisa que eu fiz foi reorganizar. Eu só uma sermão na mesa, só começou a introdução de sermão, seus tolos, né? Inclusive eu começar um sermão assim, não, olhando seus tolos, você eu mato, mas Jesus podia, né? Jesus podia. Ou reorganizou, né? Pararam para pensar assim, que aqueles homens indo embora para cá, chegou em casa, sabe o que quer dizer chegar em casa? Acabou o sonho. Acabou o sonho. Mas aí, quando Jesus parte, quando Jesus sai daqui, gente, é Jesus, o próprio Jesus que está aqui. E quando eles descobrem que é Jesus, eu não sei como é que é essa página, mas o texto diz assim: ele foi desapareceu. E na nossa mente, assim, né? Assim, esse desaparecimento de Jesus vai ser uma coisa instantânea. Não sei se ele foi falar, né? Às vezes, quando aparecem algumas coisas na Bíblia, assim, ele desapareceu, né? Mas o fato é o seguinte: que depois que Jesus reorganizou as emoções, depois que Jesus reorganizou o Espírito, eles descobriram Jesus. E aí, então, depois de descobrir Jesus, eles tiveram uma grande motivação.
Aí o versículo que eu já li. Eles disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando nos falar e nos abrir as escrituras? Olha que diz o versículo 33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu ao Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram Jesus no partir do pão. Olha só, vai ter a caminhada de Jerusalém para Emaús, em conversões, frustrações, lutas. Mas Jesus fala ali, eles não reconheceram Jesus. Mas assim que chegaram em Emaús, separaram, eles reconheceram Jesus. E Jesus saiu da presença deles. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Fundaram da mesa, correram de volta para Jerusalém. E quer saber? Eu imagino assim que a ida de Jerusalém para Emaús deve ser assim a passos devagar, passos curtos. Aqueles passos que a gente dá quando a gente está triste e sai caminhar. Mas eu estou imaginando aqui que quando eles saem de Emaús para ir para Jerusalém, quer saber? Eles foram na corrida. Por que eles foram na corrida? Porque eles descobriram o Mestre, eles viram que Jesus estava com eles. Você precisa perceber isso. Você precisa ver como é que está a sua caminhada de vida e olhar para você mesmo, para você descobrir se por acaso você não está simplesmente com os olhos vendados para ver que Jesus quer trabalhar na sua vida, que Jesus quer abençoar a sua vida, que Jesus quer te dar força, que Jesus quer te motivar, que Jesus quer te reorganizar as suas emoções, que Jesus quer reorganizar a sua família, que Jesus quer reorganizar toda a sua vida, porque para isso você precisa enxergar Jesus. Enxergar. Algumas igrejas portuguesas colocam a sua visão, a seguinte expressão: nós queremos ser um sinal do reino de Deus na cidade. Essa igreja só faz sentido na medida em que ela sinaliza que Deus é verdadeiro, é algo presente, é isso. E Ele é. Ele é. Ele é. E você está tão corrida a sua vida no mundo, tantos problemas para resolver, tantos sonhos para conquistar, tantos desafios, e a vida vai passando, e Jesus do lado, querendo você, querendo caminhar com você, querendo viver com você, e você tomado pelos seus desafios, pelas suas lutas, pelas suas frustrações, e não consegue perceber que Jesus está ali dizendo: ó, eu aqui, deixa eu dirigir sua vida, me convida para estar na sua casa, me convida para cuidar da sua família, me convida para cuidar do seu coração, me convida para cuidar dos seus pensamentos, me convida para estar com você. Então, você caminha com os olhos enxergando Jesus ali querendo te ajudar, ou você está tão determinado pela vida que não consegue perceber Jesus te chamando, dizendo assim: convida eu a estar na sua vida, convida eu a estar na sua casa. Toda vez que eu lembro desse texto, eu lembro de uma música, e consequentemente eu quero cantar, mas é uma música tão antiga, mas tão antiga, que talvez só o Theo não conheça. Vocês têm uma ideia, essa música era cantada antigamente, porque eu fui um cantor que lançou uma LP, que eles borracham assim, no projeto. Como ela era comigo, assim? Ela não tem mais ou menos
Vivendo na comunhão e graça, a igreja do Senhor.
E na caminhada de vida poder perceber sempre o Senhor agindo nos detalhes, nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Oh Pai, essa decisão de consagração de vida, ou de entrega de vida, seja uma decisão forte, firme, que nunca desista, Senhor Deus, a fim de que na vida de cada um deles o teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus te peço, Pai. Firme, tá bom? Obrigado, pastor Elias. Que o Senhor continue revelando a palavra dele no seu coração para falar desse amor de Jesus. Viu, pastor? Deus e a Ed não só cantaram, mas cantaram de cor. Já entreguei. Irmãos, nós estamos chegando aqui no final do nosso encontro. Nós convidamos a todos, depois do encerramento, que fiquem e comam um bolinho com a gente, tá bom? A gente vai ter esse momento de confraternização. Mas antes disso, para encerrar esse momento de culto, não culto, porque o culto continua em casa, mas esse momento eu vou chamar o Fonte de Vida aqui, que vai cantar e trazer a mensagem do Senhor para nós também. Encheu a todos e poder.
Louvado seja o Senhor, amém? Os cardíacos passaram verdade, né? Nós agradecemos a vida de cada irmão aqui, os nossos vizinhos, nossos amigos, irmãos de outras igrejas. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença, por estar conosco nesse momento de festa, de alegria, dizendo que durante a semana, às quartas-feiras, nós temos um encontro de oração aqui. Quinta-feira, o grupo de comunhão na Caruda. Domingo de manhã, às 10 horas, nós temos uma escola bíblica, adultos, crianças, jovens, e à noite, o culto de celebração. Serão convidados todos a voltar e juntos louvarmos o Senhor. Agradecemos o pessoal da Boas Novas, né? Quem lá desfrutava, o pastor Elias, muito obrigado. Vamos ficar em pé e nós vamos fazer uma última oração, depois nós vamos ter um momento de organização. Nós cantinho aqui. Querido Deus, recebe, Pai, mais uma vez a nossa gratidão, porque o Senhor é Deus de provisão, o Senhor é Deus que age na nossa história, o Senhor interfere, faz com que as coisas se reorganizem e o Senhor abençoa o nosso dia a dia. E eu sei, Senhor Deus, que o Senhor vai continuar a abençoar esta igreja. O Senhor vai continuar a abençoar o pastor Henrique, sua família, Senhor Deus. O Senhor vai dar a graça sobre essa igreja vai ser muito abençoada e conquistar muito ainda, Senhor. E para isso eu quero declarar nessa igreja, diante de vocês que estão na sua vida, eu quero dizer que o Senhor te abençoe demais. Que o
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Deus eterno sobre ti levante o seu rosto e cubra sua vida com sua paz, hoje e sempre. Amém. Amém. Pastor Elias Soares, pastor da Igreja Batista Boas Novas, em Sorocaba, e também presidente da Associação das Igrejas Batistas de Sorocaba e Adjacências. Meus irmãos, eu estou muito feliz hoje, porque eu posso participar desse momento tão especial de vitória dos irmãos. Os irmãos não podem imaginar a alegria do meu coração e a alegria de ver Deus agindo de uma maneira tão especial, tão natural na vida de vocês. E eu, de longe, sempre tenho olhado por vocês e vou continuar, e inclusive pedindo ao Senhor que continue a encher os irmãos da graça dele, da bênção, das vitórias, da conquista de alma para Jesus. Que o Senhor guarde os irmãos, que continuem sempre assim alegres, felizes e abundantes na obra do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus pelos amigos, pelos vizinhos, por todo mundo que aqui veio, porque nós reconhecemos a bênção de Deus. Não é uma bênção material só, mas é uma manifestação dele na história da igreja. E a amizade de estar com todo mundo aqui é uma alegria muito grande. Eu agradeço a todos e esse momento vai ficar sempre no nosso coração.